Fórum Mídias de hoje, 1º de agosto de 2025. Aqui é a Paula Oliveira, que foi a capa do nosso Fórum Mídias de ontem, mas aqui hoje acrescido esse fundo aqui com as Big Techs e sangue, porque é o que está sendo anunciado e que está já em ação, não apenas nos Estados Unidos, mas já, inclusive, no Exército de Israel, lá em Gaza, já a união entre as Big Techs e as Forças Armadas dos Estados Unidos, e que eles usaram também as Forças Armadas de Israel como campo de treinamento, né? Como Israel usa os palestinos para treinar novas armas. Vamos ver se dá certo isso. Se a gente jogar isso aqui, explode 10. Pum! Ih, explodiu 100. Eles usam os palestinos como prova, como teste para... E não é brincadeira isso, não. É sério. Ontem, nós começamos a falar sobre isso, sobre essa nova face perversa das Big Techs, que elas nasceram para uma união geral entre as pessoas, redes sociais, desenvolvimento de inteligência artificial, né? E agora estão se juntando às Forças Armadas dos Estados Unidos em defesa da superioridade dos Estados Unidos e do Ocidente em relação ao resto da humanidade, inclusive nós aqui, né? Brasileiros. Ontem nós mostramos que elas não querem as redes sociais, né? Essa parte das Big Techs relacionada às redes sociais, não querem saber de regulação, eles querem a lei geral. A lei geral passa a ser os Estados Unidos vão mandar no mundo junto com os bilionários das Big Techs. Eles é que vão definir quem pode, quem é o juiz que está agindo errado, prende ele, bota a lei. Mas já imaginou botar a lei? A gente aqui no Brasil proibiu um juiz dos Estados Unidos de ter conta aqui no Brasil, confiscar os bens dele, porque se o Alexandre de Moraes tivesse bens nos Estados Unidos, estariam confiscados. Como é que... Isso é roubo. É roubo. Mas eles se julgam isso. O Trump, o imperador do mundo, e os Estados Unidos, o país do mundo, o país que comanda o mundo. É isso que eles esperam, não é? O Vale do Silício, que é o local, né, o berço das Big Techs, que já foi o OC, bem defendendo a natureza, o clima, né, os direitos sociais. Agora eles querem sangue. Isso é uma matéria imperdível no site Jacobin, da onde eu tirei o arcabouço desse programa de ontem e de hoje. Reportagem de Megan Day, com tradução do Pedro Silva. A empresa de Big Data Palantir passou anos desenvolvendo tecnologia militar. Agora, ela lidera uma transformação no Vale do Silício, com gigantes da tecnologia abandonando sua postura progressista para se juntar à batalha pela supremacia militar estadunidense. Nós já mostramos antes aqui que negócios lucrativos ajudam a sustentar a campanha genocida de Israel em Gaza, diz a especialista da ONU, a advogada italiana de direitos humanos Francesca Albanese. Ela fez relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, fez um relatório espetacular sobre tudo o que estava acontecendo e mostrou as mãos sujas de sangue das Big Techs. Nós fizemos um Fórum Mídias, tem o Fórum Mídias de ontem e em julho teve esse outro Fórum Mídias. Como as Big Techs colaboram e lucram com o genocídio palestino, que trata deste relatório da
da Francesca Albanese. Vocês só ir lá na TV Fórum, aqui no TV Fórum, e procurar na playlist do Fórum Mídias, que tem todos os programas, tem esse programa aqui, Como as Big Techs. E na conclusão do relatório dela, é simples e direto: Microsoft, Google, Amazon, IBM, Palantir são peças centrais na infraestrutura tecnológica que sustenta a ocupação ilegal e o genocídio. Suas ações configuram cumplicidade em crimes de guerra e apartheid, com evidências de conhecimento direto dos impactos. Recomendação: sanções, embargo tecnológico e processos por cumplicidade em tribunais nacionais e no Comitê Penal Internacional. Agora vamos para o que está acontecendo no momento lá nos Estados Unidos, dessa união Big Techs com a extrema-direita e as Forças Armadas dos Estados Unidos. O Vale do Silício substituiu a sinalização da virtude pela sinalização de vício. Dentre elas, a Palantir é a queridinha do governo Trump. O governo a cobriu de contratos federais vultosos o suficiente para gerar uma carta de legisladores democratas solicitando que a empresa se explicasse e se justificasse. Particularmente preocupantes são as aparentes iniciativas da Palantir para atender ao pedido de Trump de que a empresa, olha só, criasse um banco de dados unificado sobre cidadãos estadunidenses. Todos os cidadãos estadunidenses. Um banco de dados consolidando informações atualmente dispersas entre agências em um único índice de dossiês que os críticos temem que o governo use para vigilância e repressão política. Vai usar para quê? Vai usar para vender geladeira? Não, o governo não vende geladeira. O governo quer ter essa informação para quê? E isso com o uso de inteligência artificial, que torna isso tudo mais veloz, mais preciso, né? A Palantir também, olha só, assinou um contrato para criar um sistema Immigrations OS para o Serviço de Imigração e Alfândega, que rastreará os movimentos dos imigrantes e facilitará sua prisão, detenção e deportação. Quer dizer, vão saber onde está cada um dos imigrantes nos Estados Unidos a cada momento. E o governo Trump aumentou o financiamento do projeto Maven da Palantir. Foi um trabalho para o qual a Google, eu mostrei isso ontem, vejam lá o Fórum Mídias de ontem. O Google inicialmente iria fazer, mas o uso de IA para isso, mas com críticas eles saíram fora e a Palantir entrou. O trabalho da Palantir no projeto Maven acelerou a militarização das IAs, das inteligências artificiais, permitindo sistemas autônomos de vigilância por drones e segmentação algorítmica. Sob Trump, o governo está se esforçando para expandir esses recursos para ferramentas de IA em tempo real no campo de batalha, incluindo a concessão a Palantir de um contrato adicional de 174 milhões de dólares para, aspas, abrigar um sistema de inteligência no campo de batalha dentro de um grande caminhão chamado Nó de Acesso de Alvo de Inteligência Tática, ou TITAN. No programa que eu citei anteriormente sobre Israel, no relatório da Albanese, consta já esse trabalho da Palantir sendo usado pelas Forças Armadas de Israel contra os palestinos. Inteligência artificial, medindo os alvos, movimentação, tudo isso. Por muitos anos, a Palantir recebeu surpreendentemente pouco escrutínio público, desproporcional ao seu status de, aspas, traficante de armas de inteligência artificial do Ocidente.
A guerra de Israel em Gaza gerou mais cobertura da imprensa negativa do que o normal. A Palantir vendeu a Israel ferramentas que analisam dados massivos de vigilância e inteligência para ajudar o exército israelense a gerar rapidamente listas de alvos para ataques aéreos em Gaza, resultando em inúmeras mortes de civis. Agora, atenção à cabeça desse pessoal, gente. Quando confrontado por uma mulher palestina que acusou a Palantir de desenvolver software usado para matar civis, Karp é Alex Karp, sócio da Palantir, junto com o tio. Karp disse levianamente: ela, a Palestina, acredita que eu sou o mal. Eu acredito que ela é um produto involuntário de uma força maligna, o Hamas. Vejam bem essa linguagem misturada do maligno, religioso, com terrorismo, com sangue, guerra, uma guerra santa. A visibilidade da Palantir aumentou ainda mais agora que Trump a utiliza para executar seus planos mais assustadores, desde vigilância doméstica em massa até guerra automatizada. Grande parte do público estadunidense se mostrou revoltada. O mercado de ações, por sua vez, reagiu aos contratos federais obscuros da Palantir, recompensando generosamente a empresa. A Palantir tem as ações com melhor desempenho de 2025, valorizando-se 140% desde que Trump assumiu o cargo. Ou seja, o mercado financeiro, as big techs, o governo Trump, as Forças Armadas dos Estados Unidos, as Forças Armadas de Israel, numa grande cruzada contra nós, o resto do mundo. Aqui o Alex Karp, CEO da Palantir, falou num painel sobre poder, propósito e o novo século estadunidense. Ele fez uma palestra sobre isso. Os estadunidenses, aqui é aspas dele, os estadunidenses são o povo mais amoroso, temente a Deus, justo e menos discriminatório do planeta. E eles querem saber que, se você acordar pensando em prejudicar cidadãos estadunidenses, ou se cidadãos estadunidenses forem feitos reféns e mantidos em masmorras, ou se você for uma potência estrangeira enviando fentanil para envenenar nosso povo, algo muito ruim vai acontecer com você, seus amigos, seus primos, sua conta bancária, sua amante e quem quer que esteja envolvido. Nós já estamos vendo isso, hein? Karp opina incansavelmente sobre o Ocidente, invocando o contexto do choque de civilizações, tão popular entre figuras de direita como J.D. Vance, ninguém menos do que vice-presidente dos Estados Unidos. Steve Bannon, de quem todo mundo ouve sempre falar, né? O ideólogo da extrema-direita mundial, e o Viktor Orbán, presidente da Hungria e extrema-direita referência. Né? Ele tomou o judiciário de lá, que é o Trump pegou de lá, e o objetivo deles é fazer o mesmo com o daqui em 2026, tomando o Senado. Pegar o nosso judiciário e tirar todo mundo e botar só gente da direita lá. Em mensagens aos acionistas, vestindo uma camiseta, cabelos despenteados e com um ar de indiferença, Karp afirmou que a visão da Palantir era desenvolver capacidades bélicas que os Estados Unidos e seus aliados nem sequer haviam solicitado, a fim de impulsionar o Ocidente até sua superioridade inata. Vejam, gente, o que está rolando. Ele continuou: por mais que eu me importe pessoalmente com o Ocidente em geral, incluindo a Europa continental,
apesar de nossos melhores esforços e do trabalho diário, ele é anêmico. Mas ele estava otimista, disse, de que, aspas, estamos tornando os Estados Unidos mais letal, fazendo com que nossos adversários tenham cada vez mais medo de agir contra os interesses estadunidenses. Com um sorriso, ele disse aos acionistas: a Palantir está aqui para perturbar e tornar as instituições com as quais fazemos parcerias as melhores do mundo e, quando necessário, para assustar os inimigos, às vezes matá-los. Se o chauvinismo ocidental de Palantir e sua adoção despreocupada da força letal já não fossem perturbadores o suficiente, vindos de uma empresa com recursos avançados de inteligência artificial, o que é ainda mais alarmante é como o sucesso da Palantir, juntamente com a defesa de Peter Thiel, que é o outro sócio da Palantir, e outros bilionários de tecnologia da direita, incluindo Mark Anderson e Elon Musk, arrastou com sucesso o restante do Vale do Silício. E em uma feira de tecnologia de defesa chamada Inteligência Artificial Expo for National Competitiveness, executivos da Palantir, Google, OpenAI e Anthropic sentaram-se ao lado de mestres da espionagem, generais e senadores, normalizando coletivamente o casamento da inovação do Vale do Silício com a força militar letal. Empresas que antes competiam, ainda que desonestamente, para parecerem socialmente conscientes, agora se esforçam para demonstrar sua disposição de abandonar completamente esses princípios. Basta lembrar do Mark Zuckerberg, no início do ano, anunciando que a Meta ia parar completamente com as... Como é que chama que eles faziam? Como é que eles faziam a peneiragem do... Está me fugindo a palavra aqui, do conteúdo, né? Tinha moderadores de conteúdo, eles acabaram com os moderadores de conteúdo, agora cada um que se vire, né? Então, elas agora abandonaram completamente esses princípios, posicionando-se abertamente como instrumentos da supremacia ocidental e incentivadores da violenta dominação militar estadunidense. O que começou com uma posição isolada da Palantir se transformou em um consenso no Vale do Silício. A era Trump II, uma transformação que coloca os recursos mais avançados de inteligência artificial a serviço de uma ideologia que desumaniza a maior parte do mundo e qualquer pessoa em seu país que se interponha em seu caminho. Então, aqui estão eles. A turma da Bigtech, como a gente disse aqui no primeiro dia da posse do Trump, eles se uniram para dominar o mundo. É este o objetivo deles, e agora aliados ao Exército, às Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel. As Big Techs meteram a mão no sangue das guerras. É isso aí. Isto foi o Fórum Mídias de hoje. Hein?